Olha só que interessante. Hoje a gente vai falar de uma das maiores, se não a maior, história de sucesso da medicina dos últimos tempos, a revolução no tratamento da fibrose cística. Só que nem todos são flores. E é aí que a coisa fica complexa. Todo grande avanço às vezes traz um desafio novo e inesperado. É um verdadeiro paradoxo que a gente vai desvendar agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Não faz muito, sabe? A fibrose cística era basicamente uma sentença, uma doença terrível que limitava a vida a poucos anos. Mas hoje, nossa, o cenário mudou da água pro vinho. É uma revolução acontecendo bem diante dos nossos olhos. Então, vamos lá, rapidinho. O que é a fibrose cística? Basicamente, é uma doença genética. O problema todo está numa proteína, a tal da CFTR. Ela funciona como um porteiro para o sal e para a água nas nossas células. Quando esse porteiro não trabalha direito, o muco super grosso e pegajoso começa a se acumular em vários lugares, principalmente nos pulmões. E aí já dá para imaginar o estrago, né? Infecções sem parar, dificuldade para respirar. Mas aí veio o que muitos chamam de milagre. Uma classe de remédios totalmente nova, os moduladores de CFTR. A terapia ETSI é uma das mais famosas. O que esses remédios fazem? Eles vão lá e consertam a proteína defeituosa. É como se eles chegassem e falassem para o porteiro: "Ei, volta a trabalhar direito." E o resultado é simplesmente espetacular. Pessoas com FC vivendo mais, muito mais, com uma qualidade de vida incrível. A expectativa de vida está chegando perto da de quem não tem a doença. É de arrepiar. Só que lembra que eu falei que nem tudo são flores? Pois é, essa história de sucesso incrível tem um lado B, uma sombra. Porque à medida que essas pessoas vivem mais, uma outra complicação que não tem a ver com pulmão começou a aparecer com cada vez mais força. E olha esse número, 50%. É chocante, né? Metade. Metade de todas as pessoas com fibrose cística vai acabar desenvolvendo um tipo bem específico de diabetes ao longo da vida. É a complicação fora do pulmão mais comum que existe na doença. E quanto mais a pessoa vive, maior a chance disso acontecer. E atenção, porque não é o diabetes que todo mundo está acostumado a ouvir falar. O nome dele é diabetes relacionado à fibrose cística, ou DFC. É um bicho diferente. Não é tipo 1, aquele autoimune, e também não é o tipo 2, geralmente ligado ao peso. É outra coisa. É uma consequência direta do estrago que a própria fibrose cística faz no pâncreas. As diferenças são bem marcantes. A causa principal no DRFC é que o pâncreas está tão danificado que não consegue produzir insulina suficiente. Simples assim. E tem outra coisa. Aquelas crises graves de cetoacidose comuns no diabetes tipo 1, aqui são bem raras no começo. E as complicações também são diferentes. Elas costumam atacar os pequenos vasos, sabe? Afetando nervos, rins, enquanto no diabetes tipo 2 o foco maior são os grandes vasos, tipo o coração. E isso não aparece do nada. É uma escadinha, uma progressão bem lenta. Começa com umas alteraçõezinhas no açúcar do sangue, quase imperceptíveis. Depois, a tolerância à glicose vai diminuindo, até que um dia vem o diagnóstico formal de DRFC. O problema é que mesmo antes do diagnóstico, cada degrau dessa escada já estava ligado a uma piora da função pulmonar e do estado nutricional. E é aqui que a gente chega no ponto central, no grande paradoxo da nossa história. Aquele remédio milagroso que está salvando vidas, pode ser que ele esteja, sem querer, complicando essa outra parte da doença. É uma reviravolta em tanto. Essa é a pergunta que vale ouro, né? A pergunta que todo mundo da área está se fazendo. Poxa, se os moduladores vão na raiz do problema da fibrose cística, eles deveriam resolver o diabetes também, não é? A lógica seria essa. Mas a resposta não é tão simples assim. Então a gente tem um cenário meio depende. O efeito desses remédios no açúcar não é igual para todo mundo. Para quem está só no comecinho do problema, com pequenas alterações na glicose, a notícia é boa. Muitas vezes a coisa volta ao normal. Mas para quem já tem o diabetes instalado, o DRFC, aí o efeito é bem pequeno e muitas vezes nem dura muito. E aqui está a chave para entender o paradoxo. Pensa comigo, um dos maiores sucessos desses remédios é que a pessoa finalmente consegue ganhar peso. Isso é ótimo, é fundamental para a saúde de quem tem FC. Só que esse ganho de peso, principalmente de gordura, pode piorar uma coisa chamada resistência à insulina. E adivinha, a resistência à insulina é um dos motores do diabetes. Ou seja, a solução para um problema gravíssimo acaba, de certa forma, empurrando a pessoa para outra. É um cobertor curto.
Ok, o cenário ficou mais complexo. Então, as regras do jogo também precisam mudar. A comunidade médica está tendo que se reinventar. Agora não basta só cuidar do pulmão. O tratamento da fibrose cística virou um quebra-cabeça muito mais sofisticado que exige um olhar super atento para o diabetes também. E a boa notícia é que a tecnologia está correndo junto para ajudar. Ferramentas que pareciam ficção científica há uns anos, hoje são realidade. A gente está falando de monitores de glicose que ficam na pele, medindo o açúcar o tempo todo, 24 horas por dia. E o mais incrível, sistemas que entregam insulina de forma automática, como um pâncreas artificial, ajustando a dose a cada minuto. Isso está mudando o jogo do controle da DRFC. E o resultado disso na prática é fantástico. O que a gente vê é que esses sistemas automáticos conseguem manter a pessoa por muito mais tempo na faixa de glicose ideal, aquela faixa saudável. E o mais importante, sem aumentar o risco de hipoglicemia, que é quando o açúcar cai demais e fica perigoso. É um controle muito mais fino, muito mais seguro. Tudo isso nos joga direto para a próxima fronteira. É como se os moduladores tivessem virado uma página na história da fibrose cística e agora a gente está diante de um capítulo em branco, cheio de perguntas novas que a ciência precisa correr para responder. E as perguntas são grandes. Por exemplo, será que se uma criança com UFC começar a tomar um modulador bem cedinho, isso pode impedir que o pâncreas seja danificado? E o que fazer com o aumento da obesidade nessa população? Algo que nunca foi um problema antes. Será que outros remédios para diabetes, como os famosos agonistas de GLP-1, podem ajudar? Uma coisa é certa, o futuro é personalizar o tratamento para cada pessoa. E para fechar, fica essa reflexão. O caso da fibrose cística é a prova de que na medicina, raramente a gente anda em linha reta. Cada solução parece abrir uma nova porta com novos desafios. O desafio agora mudou. Não é só mais manter os pulmões funcionando, é gerenciar um corpo inteiro que está envelhecendo de um jeito que nunca imaginamos ser possível. Mostrando que, às vezes, até um milagre vem com uma reviravolta. E que baita reviravolta.